Olá, sou João Vitor, aluno do segundo ano da Escola Refindário Gomes de Lima. A temática do nosso trabalho é o potencial do biofertilizante de esterco bovino obtido por biodigestor de baixo custo no aumento da fertilidade do solo em cultura da agricultura familiar do Seminário do Sertão do Pajeú. A literatura demonstra que a cada 1.000 cabeças de gado são produzidas em torno de 4.200 toneladas de resíduos sólidos e 75 metros cúbicos de resíduos líquidos por dia. Já o nosso objetivo principal é a produção do biofertilizante que conseguimos produzir após colocarmos o esterco no biodigestor, que vai acontecer um processo de fermentação, onde vai produzir o gás metano e o efluente, que apresenta em sua composição química a presença de macro e micronutrientes que podem ser utilizados como biofertilizante. Olá, meu nome é Abel, sou aluno do segundo ano da Escola Refindário Gomes de Lima, situado no distrito de Fátima de Flores, Pernambuco. Fizemos a revisão bibliográfica e depois o desenvolvimento do protótipo para nós começarmos a montagem do protótipo. O diferencial do nosso biodigestor é um realimentador para manter o fluxo de produção do gás constante. E esse realimentador é um tubo que desce uns 15 centímetros do fundo, de modo a ficar inserido no líquido para evitar a perda do gás. E para complementar o nosso biodigestor, confeccionamos um misturador para homogeneizar a mistura de água com esterco. Na montagem do misturador do nosso biodigestor, utilizamos tubos de 40, 32, 25 e 20 milímetros. Para calcularmos o volume, será seguindo da metodologia de METS, considerando o sistema como o gás ideal pela equação. Após a construção, abastecemos e depois de um período de 5 meses, retiramos uma amostra de 670 ml do biofertilizante. Com isso foi feita uma análise do físico-química, do pH e condutividade elétrica das amostras com o fertilizante em mãos. Foi feito 3 canteiros. Em cada um foi feito um processo diferente. No primeiro canteiro foi utilizado o fertilizante industrial. Do segundo canteiro utilizamos o nosso biofertilizante e no terceiro foi utilizado apenas água. Olá, eu sou aluno da Escola Refindário Gomes de Lima. Meu nome é José Augusto, sou integrante do segundo ano. Bom, após a retirada do biofertilizante, obteve-se como resíduo 32 gramas da parte orgânica sólida, da qual o tamanho da partícula ultrapassa a malha da peneira. Esta parte tem o potencial de ser usada como adubo natural. Os resultados da análise físico-química das partes do esterco e o biofertilizante tem como a tabela a seguir. Como é possível ver na análise da tabela 1, demonstra que o pH do esterco é ácido e que após o processo de bioquímica de fermentação anaeróbica está a apresentar um valor neutro, o que potencializa o uso do biofertilizante na fértil irrigação, uma vez que não está ocasionando danos ao tecido foliar. O cálculo do material presente no esterco possibilitou observar a proporção adequada de esterco e água, que segundo Matos deveria ser de 8%. Com isso, como o reservatório do biodigestor era de 30 litros, foi reservada a metade desta capacidade para ser reservada de gás oriundos da fermentação. A capacidade para misturar a água e o esterco era de 15 litros, que como nós temos segundo a tabela, a primeira tabela possuía 16% de material. Então, para chegar à proporção que foi proposta por Matos, foi necessário 7,5 kg de esterco. Com isso, no período de 5 meses, geramos 15 litros de gás, 716 gramas de esterco sólido e 12 litros de biofertilizante.
com a concentração a 1% de matéria, com a condutividade elétrica próxima ao do esterco da qual se originou. A proximidade entre os valores da condutividade dos termos e os biofertilizantes iniciou de grande parte de íons presentes no esterco estão mantidas. Com isso, o aumento da condutividade elétrica das soluções nutritivas dos solos estaria associado a variações nas concentrações dos íons. O aumento desses íons influencia de forma direta a condutividade elétrica da solução nutritiva do solo, e com isso este parâmetro pode ser associado de forma direta ao índice de fertilidade do solo. Como o pH do biofertilizante pode ser neutro, não estaria influenciando na condutividade da solução nutritiva do solo. Fato esse verificado nas análises antes e depois do tratamento, que indicamos que não houve variação do pH. Comparando os valores do coeficiente de correlação linear, o gráfico que apresenta o melhor valor é o 2, que é respectivamente o tratamento com o biofertilizante. Isso demonstra que está conseguindo ter aumento na condutividade elétrica de forma mais linear que o fertilizante sintético. O biofertilizante à base de esterco bovino se mostrou promissor, sendo uma fonte de baixo custo para agricultores da agricultura familiar da região do Sertão do Pajeú, de modo que estes possam desenvolver a agricultura de subsistência com maior produtividade, melhorando as suas produções e, consequentemente, a renda familiar, uma vez que, conforme demonstrado, o biofertilizante consegue aumentar a concentração de íons no solo, que, segundo a literatura, está associado ao aumento do índice de fertilidade do solo.